Graças a Deus, meu irmão e minha irmã da Igreja Presbiteriana do Rio da Prata. Boa noite. Vocês estão bem nessa noite? Louvado seja o Senhor, porque Ele nos concede hoje mais uma oportunidade de estar em sua casa, para aprender mais da sua palavra, nesse culto, nesse mês em que nós trabalhamos essa temática missionária. Mais uma vez nos juntamos hoje aqui, pela misericórdia de Deus, para conversar um pouco a respeito da mais nobre missão que recebemos nós. Missão essa já nos foi comunicada aqui pela manhã, tem sido comunicada a nós em todos esses dias desse mês, a missão de anunciar a salvação pelo Evangelho de Cristo Jesus. Queria pedir que, por gentileza, você, meu irmão, minha irmã, abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo de número 4, do versículo 31 ao 38. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo 31 ao 38. Quem achou, diga amém. Amém, graças a Deus. Antes da leitura, façamos uma oração pedindo para que Deus nos direcione nesse momento. Pai de amor, nesse momento nós, mais uma vez, nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Eu aqui quero pedir que o Senhor faça com que eu diminua nessa noite, para que o Senhor cresça. Que se preciso for, Senhor Deus, que eu suma para que o Senhor apareça. Que a Tua palavra, Deus, penetre os corações, nos alimentando com o Teu alimento espiritual nessa noite. Abra nossos ouvidos, Senhor Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, aos nossos olhos, para Te enxergar. Essa é a nossa oração a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Evangelho de João, capítulo de número 4, do versículo 31 ao 38, que diz assim: Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vós não dizem que ainda falta 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe, recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso, é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Como disse, meus amados irmãos, bem no início, é de fato um grande prazer e uma missão muito honrosa ter e receber oportunidades, como os irmãos que me antecederam aqui disseram, de falar a respeito do Evangelho de Cristo Jesus. Quando nós, como filhos de Deus, resgatados por sua poderosa mão, reconhecemos a obra que Deus fez na nossa vida, nós nos sentimos honrados por poder fazer parte dessa grande missão que é a proclamação do Evangelho de Deus. Uma importante reunião que acontece na Suíça no ano de 1974, chamada de Reunião Interdenominacional em Lausanne. Essa reunião reuniu os evangelistas e os cristãos de todo o mundo para discutirem a respeito da missão da igreja. E ali naquela reunião foi descrito então, no final dela, um pacto chamado o Pacto de Lausanne. O Pacto de Lausanne diz que o Evangelho, ele é tudo. O Evangelho, ele é por toda a igreja e o Evangelho, ele é em todo o mundo. Eles concluíram essa máxima daquela reunião. Em resumo, para que fique mais claro para mim e para você,
o que todos aqueles grandes líderes ali queriam deixar claro para a igreja em todo o mundo era que a missão do evangelho é o mundo. O método do evangelho é a igreja de Deus. E o tempo é agora. O tempo é agora. Para trazer mais contexto a respeito dessa passagem que nós lemos aqui, esse texto é o texto que trata a jornada de Jesus da Judéia para a Galileia. E era necessário que Jesus Cristo passasse ali por dentro daquela cidade de Samaria, porque ele tinha um encontro agendado na agenda de Deus com uma mulher. Aquela mulher, então, que estava ali no seu 5º relacionamento, disse Jesus que até o 5º relacionamento que aquela mulher estava vivendo não era de fato um relacionamento conjugal respaldado pela lei, porque até aquele 5º marido dela não era de fato o seu marido. Essa mulher, então, é a mulher samaritana, uma mulher que era desprezada pela sociedade, mas Jesus faz uma viagem e para ali naquele poço de Jacó por causa daquela mulher. Então a Bíblia vai deixar muito claro para nós que Cristo conquista o coração daquela mulher, que Cristo abre os olhos daquela mulher para que ela compreendesse que Jesus Cristo era o Messias prometido e Salvador. Essa mulher, então, meus irmãos, ela sai dali correndo após ter recebido aquela notícia e vai ao encontro de outros homens na cidade para falar a respeito daquilo que Jesus Cristo tinha dito a ela. E a mensagem dela, enquanto ela sai correndo proclamando o evangelho de Cristo, é que um varão, um homem, tinha adivinhado a vida dela e disse para ela que ele era o Messias Salvador. Nesse ínterim, nesse interregno, nesse espaço de tempo, os seus discípulos estão retornando da cidade. A passagem que nós lemos deixa claro para nós que os discípulos saíram para comprar comida. E no retorno, a cena que fica clara para nós é que eles estão retornando e a multidão vem ali logo a posteriori, logo atrás dos seus discípulos. Então Cristo Jesus, nesse interim, recebe os seus discípulos. E quando os seus discípulos retornam, vem ali, talvez até Cristo conversando com aquela mulher, mas não o interrompe. Nós não temos o relato dessa interrupção. Cristo convoca os seus discípulos, aos seus discípulos perguntarem a Cristo se ele queria comer algo. Cristo deixa muito claro para eles que a vontade de Deus naquele momento não era alimentar o seu corpo, mas sim se alimentar com o Espírito de Deus. É bem verdade que Cristo estava cansado, os discípulos também fizeram uma viagem grande da Judéia, estavam numa viagem grande da Judéia para a Galileia, e a viagem naquele tempo se fazia a pé, com uma multidão de gente, com mochilas, com mantimentos. Estavam cansados e com fome, mas a necessidade ali daquele momento que precisava ser sanada não era a necessidade do corpo, mas sim a necessidade da alma. E Cristo Jesus, então, ao se deparar com aquela situação, com os seus discípulos oferecendo para ele comida, em meio àquele cenário em que os samaritanos estão se achegando, em um momento logo posterior em que Cristo está conversando com uma mulher que não era algo comum naquela sociedade, uma mulher que estava sozinha, aquela mulher se achega com outros demais. Cristo convoca os seus discípulos para olhar para o alto. Olhar para o alto. Cristo Jesus diz: erguei os vossos olhos e vede. Erguei os vossos olhos e vede. E por isso, meus irmãos, nessa noite eu gostaria de chamar a sua atenção, conversar com você um pouco a respeito da transformação que o Evangelho faz na nossa vida quando nós erguemos os nossos olhos. Erguemos os nossos olhos. Eu queria conversar com você em 4 lições aqui rápidas a respeito daquilo que Deus faz na nossa vida quando ouvimos o seu chamado. Primeiramente, meus irmãos, Cristo Jesus ali no capítulo 4, versículo 35, vai dizer: a minha comida, vocês, melhor dizendo, no versículo 35, vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita. Eu, porém, lhes digo, levante os olhos e vejam. Levante os olhos e veja. Cristo Jesus, ali naquele contexto, está convocando os seus discípulos para erguerem os seus olhos. É um imperativo aqui no grego, uma ordem, um direcionamento. A cena que eu montei aqui para os irmãos provavelmente era a cena daquela ocasião. Cristo Jesus, após ter um encontro com aquela mulher e transformar a vida daquela mulher, Cristo Jesus agora quer alcançar o coração de outras pessoas. Aquela mulher, após o encontro com Cristo, recebeu uma transformação pelo próprio Cristo. Ela agora sai correndo para a cidade e traz uma multidão de gente para ouvir esse Cristo falar.
É interessante que algumas versões vão dizer que, inclusive é o versículo mais conhecido de nós, né? Essa edição é mais conhecida, que diz que os campos estão brancos. Por que os campos estão brancos? Os estudiosos, ao se debruçarem nesse texto, eles vão dizer que era comum os samaritanos usarem uma roupa branca. E quando aquela multidão está se achegando a Cristo, Cristo convoca os seus discípulos para levantar os seus olhos e perceberem que os campos estão brancos. Ou seja, é um momento de enxergarmos a nossa situação, é um momento de enxergarmos o nosso contexto para perceber o que se passa ao nosso redor. Erguei os nossos olhos. E quando nós erguemos os nossos olhos, meus irmãos e minhas irmãs, a gente vai perceber que uma coisa muito, instantânea e urgente, emergencial. Quando nós levantamos os nossos olhos para analisar a nossa sociedade, para analisar aquilo que nos cerca, para analisar o nosso bairro, a gente vai ter uma máxima que vai invadir, o coração de todos nós, que é: o mundo está perdido. O mundo está perdido. Quando levantamos nossos olhos para observar aquilo que está ao nosso redor, a gente percebe que o mundo anda de mal a pior. Eu separei aqui alguns dados para que você perceba qual é a dificuldade, quais são as dificuldades de hoje em dia. Por exemplo, nós temos um declínio proporcional de ano após ano do cristianismo. Nos últimos 20 anos, o cristianismo, os adeptos do cristianismo diminuíram de 31% para 28%. E em detrimento dessa diminuição dos cristãos, há um aumento de outras religiões, como por exemplo o islamismo. No mesmo período, enquanto os cristãos cresceram 122 milhões, os islâmicos cresceram 347 milhões. Outro dado alarmante para nós é que existe uma grande desfiliação cristã. Para cada 100 adultos criados em lares cristãos, aproximadamente 17 só permanecem na missão, permanece vivendo com Cristo. Outro dado alarmante: existem cerca de 2,3 bilhões de pessoas no mundo que não foram alcançadas ainda pelo Evangelho, ou seja, 27% da humanidade ainda não alcançada pelo Evangelho. E quando diz alcançada, é porque essa parcela da sociedade, ela não tem acesso a um versículo bíblico traduzido na sua língua. Não tem acesso a 1 João 3,16, a 1 João 14, versículo 6. Não tem acesso a um versículo que diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quantos são os problemas que vivemos? Se fôssemos colocar na ponta do lápis, se fôssemos escrever um a um, e se fôssemos, após escrever um a um, procurar qual é a raiz de fato daquilo que nos assola, nós vamos chegar a uma conclusão: nós precisamos erguer os nossos olhos. Mas quando nós erguemos nossos olhos, nós erguemos os nossos olhos acima das nossas próprias necessidades. Quando erguemos nossos olhos, assim como os discípulos ali foram convocados pelo próprio Cristo, estavam eles necessitados de comer. Cristo os convoca a erguerem os seus olhos acima das suas próprias necessidades. Talvez também acima das suas próprias limitações. Talvez também acima das suas próprias estruturas. Para que eles percebam que existe uma oportunidade se avizinhando e não há mais tempo a perder. Não há mais tempo a perder, porque essa linguagem que Cristo aqui está a utilizar é uma linguagem de colheita. Uma linguagem que aqueles discípulos ali, aquelas pessoas estavam acostumados a fazer e a trabalhar. Quando nós falamos de colheita, nós falamos de algo que não pode ser desperdiçado. Nós falamos de algo que precisa ser olhado com muita atenção. Então, quando nós olhamos esse cenário catastrófico, nós vemos que ainda existe muito a fazer no nosso meio. Muito a fazer no nosso meio, no nosso mundo, na nossa sociedade, na nossa rua, na nossa casa, na nossa vizinhança. Existe muito a fazer. E por vezes nós utilizamos a soberania de Deus como uma desculpa para dizer que esses povos, essas pessoas, o nosso vizinho, a pessoa que está do outro lado da rua, ela não é alcançada porque Deus não quis. Porque Deus não quis. Mas Cristo Jesus, ali naquele contexto, está convocando os seus discípulos para olharem para o alto, erguerem os seus olhos e analisar a partir disso o que é necessário fazer para com que
essas pessoas se acheguem a Cristo. A soberania de Deus, portanto, ela é usada como desculpa, mas ela é exatamente o contrário da desculpa. A soberania de Deus é aquela que é a maior propagadora do Evangelho, porque ela comanda todas as áreas da sociedade, inclusive eu e você no local que nós estamos inseridos. A soberania de Deus, portanto, ela não pode ser usada como uma desculpa, ela deve ser o contrário disso, ela deve ser usada como algo a nos dar mais confiança da nossa missão. Confiança de quê? Confiança de que em meio a esse mundo catastrófico, Deus ainda salva. Confiança de que em meio a esse cenário em que pessoas não se achegam mais à fé, 17 dos 100 somente que nascem na igreja permanecem. Nesse cenário, Jesus ainda é a salvação. Jesus ainda é a solução. Deus salva, Cristo redime os nossos corações, o Espírito Santo regenera a nossa vida e por isso nós devemos pregar o Evangelho. Erguer os nossos olhos faz com que a gente consiga contemplar este abismo que nós estamos vivendo e chegarmos a uma conclusão: Senhor, o que queres que a tua igreja faça? O que queres que a tua igreja faça? Porque eu e você, ao erguermos os nossos olhos nessa noite para analisar um pouco daquilo que passamos aqui ao nosso redor, eu e você, ao erguermos os nossos olhos para a nossa vida, para o nosso trabalho, para a nossa família, nós vamos conseguir enxergar quantas coisas precisam da atenção de Deus para esse problema. Devemos nós, portanto, como primeira lição aqui desse sermão, aprender que o Evangelho está acima das nossas dificuldades. Por isso devemos ter visão missionária. Visão missionária. O texto de Mateus, capítulo 9, versículo 36, vai dizer: E vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Ao erguer os nossos olhos, sem nenhuma sombra de dúvida, nós vamos enxergar uma multidão de pessoas que necessitam do Evangelho do Senhor. Sem nenhuma sombra de dúvidas, ao erguermos os nossos olhos, nós vamos conseguir enxergar a quantidade de pessoas que estão ao nosso redor, que necessitam da salvação de Cristo Jesus. Mas existe um problema, por muitas vezes, que nos impede de erguer os nossos olhos. E esse problema se chama falta de fervor. Falta de fervor, né? O segundo ponto desse tema eu gostaria de trazer aqui para nós é que o Evangelho, além de agir acima das nossas dificuldades, nos dando visão, ele age acima das nossas paixões. Perceba comigo lá no capítulo 4, versículo 34. Ele vai dizer: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E realizar a sua obra. Por muitas vezes, a falta de evangelismo audacioso da nossa realidade, ela não se dá porque nos falta estratégia. Ela não se dá porque nos falta métodos. Ela não se dá porque os recursos que nós temos são escassos, não. Porque nós temos muitos recursos. Nós temos muitos métodos. Nós temos muitas estratégias. Mas o que nos faz, por vezes, travar e não erguer os nossos olhos para olhar as oportunidades que se avizinham é a falta de paixão que temos por almas. A falta de vontade que temos para pregar o Evangelho, para comunicar àqueles que ainda não tiveram sua vida transformada, com base na transformação que Deus fez na nossa vida. Nós podemos pensar sinceramente, o que nos faz, por tantas vezes, viajar para congressos, ler dezenas de livros, fazer cursos, frequentar todos os cultos do mês de agosto, de missões da igreja, receber todas as palavras abençoadas na parte da manhã, na parte da noite. O que nos faz? Receber todo esse conteúdo e ainda assim olhar para a nossa limitação e falar: eu não posso. Eu não posso atravessar a rua e ir para o outro lado pregar o Evangelho para aquele meu vizinho que está necessitado, porque eu sei que a solução da vida dele é só Jesus. A vida dele anda de mal a pior e ele ainda não conseguiu perceber, mas eu estou com medo, eu não consigo ir lá falar, eu me acho incapacitado de ir lá falar.
que nos impede por vezes não é a falta de recurso, a falta de sabedoria. Às vezes até achamos que somos incapazes. E recebemos diversas palavras aqui ao decorrer desse mês, em que nos dão certeza da nossa incapacidade. Meu irmão, você é incapaz mesmo, isso é verdade, você não está mentindo para si mesmo, não. Quem é capaz é Deus, é Cristo Jesus, que em você faz com que você consiga, às vezes sem palavras, pregar o evangelho para aquele que está do seu lado. Então, se o atestado de incapacidade for algo que você necessita para você seguir em frente, olhar para os céus, erguer os seus olhos e perceber que é na incapacidade mesmo que Deus quer você, saiba, você é incapaz. Quem é capaz é o seu Deus. E Ele nos deu essa certeza enquanto ainda estava em terra. Ele disse que quando vocês forem, eu colocarei palavra na boca de vocês, vocês encontrarão reis, vocês encontrarão autoridades, e vocês falarão em meu nome. Em meu nome. Às vezes é a falta de paixão, meus irmãos. É a ausência de amor por almas. Aí nos surge a pergunta: quanto vale uma alma? Quanto vale? A Bíblia vai deixar claro para nós que existe mais alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Mais alegria nos céus quando um pecador se arrepende. O valor de uma alma, por vezes, nós não conseguimos dar assim de pronto, né? Mas ao olhar para a cruz do Calvário, nós conseguimos falar, nós conseguimos reverberar, ou nós só conseguimos chorar mesmo, né? Porque foi o preço que Cristo pagou pela sua vida. A cruz do Calvário. Esse é o valor da sua alma. Esse é o valor da sua alma. Mas eu sei que por vezes, meu irmão, minha irmã, nós nos sentimos incapazes. Mas é a paixão, é a convicção de que esse evangelho que transformou a minha vida, transformou a sua vida, transformou a nossa vida, ele tem pleno poder de transformar a vida do outro. Nós temos o exemplo de John Knox. John Knox foi o pai do presbiterianismo escocês. John Knox enfrentou muitos problemas. John Knox foi exilado, John Knox foi forçado a trabalhar de forma escrava, forçada, né? Por causa da sua fé. E conta um relato da sua esposa que quando ela entrava no quarto, via John Knox orando, dizendo: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. E nós podemos repetir esse coro dizendo: Senhor, dá-me o meu vizinho, Senhor, senão eu morro. Dá o meu filho, Senhor, senão eu morro. Isso é um sinal de paixão por almas. E é exatamente isso que aconteceu. John Knox fez surgir ali um avivamento na Escócia. E hoje ele é considerado o pai do presbiterianismo no mundo. No mundo. E essa falta de paixão, por vezes, faz com que eu e você soneguemos, né, a graça que nos salvou. É bem verdade, meu irmão, minha irmã, que nós não podemos reter essa dádiva da vida que nós recebemos de Deus. As Escrituras Sagradas vão contar o relato de Raquel, né? Fazendo esse mesmo coro, dizendo: dá-me filhos, Senhor, senão eu morro. Por vezes, a falta de paixão nossa, ela pode ser sanada ao vermos esses grandes homens de Deus, ao recorrermos às Escrituras Sagradas, para percebermos o quanto é necessário eu e você termos paixão por conversão. Paixão por conversão. Se nós dermos um Google, um ChatGPT, um Gemini, né, e perguntarmos qual é o maior problema do mundo hoje, eles vão te dar diversas respostas. Vão falar que existe problema a nível econômico, existe problema a nível familiar, existe problema a nível social, existe problema a nível de segurança. Diversos são os problemas, as problemáticas são inúmeras. Mas a solução desses problemas nunca é encontrada na ciência, na economia e muito menos na política. Porque o único que tem capacidade de restaurar uma vida, restaurar uma família e trazer um avivamento sobre uma cidade, transformando corações, fazendo com que pessoas amem a si mesmas, como amam a Deus, é o Evangelho de Deus. São as boas notícias, são as boas novas. É a palavra da pregação, é a transformação do próprio Cristo, que o próprio Cristo tem poder de fazer. Os problemas do mundo, os problemas da vida, os problemas da nossa circunvizinhança, o seu problema
tem solução em Cristo Jesus, o Senhor. Solução em Cristo Jesus, o Senhor. Um outro grande homem da pregação, Charles Spurgeon, conhecido hoje como o príncipe dos pregadores. Esse, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, que reunia multidões na Inglaterra nas suas pregações. Um dia, ainda jovem, desesperado, angustiado, em busca de algo que tapasse aquele vazio do seu coração, decidiu sair de casa. Mas estava uma nevasca absurda no interior da Inglaterra. E quando ele olha uma portinha com uma luz acesa, ele vê uma cruz, ele fala: eu vou entrar ali, deve ser uma igreja, vou me esconder ali até que essa nevasca acabe. A igreja tinha cerca de 12 pessoas, conta Spurgeon no seu relato, no seu diário. E ele decide sentar. E ele ouve as pessoas ali falando que o pastor não ia conseguir chegar porque ele estava preso numa nevasca muito braba. E eles perguntam ali entre si: quem é que pode trazer a mensagem? Um irmãozinho, Spurgeon denomina como um sapateiro humilde, decidiu pregar uma mensagem. E ao começar a pregar aquela mensagem, aquele homem diz: nós precisamos olhar para a cruz de Cristo. Baseado em Isaías capítulo 45, versículo 22 diz: olhai para mim e sereis salvos. Aquele homem simples, mas com fervor no coração, fixou os seus olhos em Spurgeon e disse: jovem, olhe para Cristo. Olhe para Cristo, Ele suou gotas de sangue por você. Ele foi pendurado na cruz por você. Ele ressuscitou por você. Ele subiu aos céus e está assentado à direita do Pai. Ó pobre pecador, olhe para Cristo e viva. Eu digo, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa noite, olhe para Cristo e viva. Cristo tem vida para você. Se você está desesperançado, Cristo é a esperança. Se você está com medo, Cristo saça o seu medo. Acaba. Se você está com fome e sede de justiça, Cristo mata a sua fome. É Cristo. Aquele homem que foi convertido por uma pregação muito humilde, se tornou o príncipe dos pregadores. Um alguém que eu e todos aqueles que amam pregações estudam hoje os seus livros. Charles Spurgeon é o nome dele. Convertido pela pregação de um sapateiro. E você está esperando o quê, meu irmão? Para pregar o evangelho de Deus, para levar esperança para aquele teu vizinho que está desesperançado, que não sabe mais o que fazer. Cristo usa-nos dentro da nossa incapacidade mesmo. Isso não anula o fato de termos nós que nos capacitar, de sermos estudados, de nos debruçarmos nas escrituras sagradas, de frequentarmos a escola dominical para aprender mais de Deus, de orarmos uns com os outros, de virmos para a reunião de oração. Não, isso não nos isenta de nada disso. Muito pelo contrário, a nossa consciência de incapacidade faz com que a gente perceba que nós precisamos mais de Deus. Nós precisamos mais de Deus. O escritor G.D. Grier, se você quiser pesquisar depois, ele é um pastor batista e ele escreveu um livro chamado O Evangelho Acima de Tudo. E nesse livro ele diz uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte, ele diz: se nós tivéssemos todas as nossas orações da semana passada imediatamente respondidas por Deus, quantas almas seriam salvas? Uma provocação intrigante, interessante. Imagina se eu e você, se Deus respondesse imediatamente todas as orações que a nossa igreja fez na última semana, quantos descrentes estariam salvos? Talvez, meus irmãos, as nossas orações da semana passada, se fossem respondidas de forma pronta, de pronto, o nosso carro seria outro, o nosso trabalho também seria outro, a nossa casa seria outra. Mas muitos crentes, descrentes, não estariam entrando por aquela porta essa noite. A verdade é que essa pergunta que nos intriga vem nos convocar para uma consciência de urgência na missão de Deus. Urgência na missão de Deus. Cristo Jesus se utiliza ali de dizeres específicos para aqueles que trabalhavam na colheita. Se por acaso nós temos uma árvore frutífera na nossa casa, aquela fruta frutifica, fica madura e nós não a tiramos do pé, o que acontece com ela? Ela cai, ela apodrece.
Então, ao erguer os nossos olhos, nós conseguimos perceber a urgência que o povo, o mundo tem da mensagem do Evangelho. A urgência que o povo, que o mundo tem de ouvir que o Evangelho tem poder para transformar a realidade que se mostra. Ele tem poder para transformar a vida do pecador. Ele tem poder para sarar as suas feridas espirituais. Tem poder para sarar as suas feridas espirituais. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, bem no seu início vai dizer: pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho porque esse Evangelho foi o que transformou a minha vida. Eu não me envergonho porque esse Evangelho foi o que restituiu a minha família. Eu não me envergonho porque eu sou uma testemunha viva do que esse Evangelho tem poder de fazer na vida de uma pessoa. Por isso eu não me envergonho. E por vezes nós podemos nos perguntar, né? Será mesmo que o nosso mundo necessita tanto de ouvir de Jesus através da minha e da sua boca? No início eu disse que existem no mundo cerca de 27% de pessoas no mundo inteiro que nunca ouviram falar de Jesus. E eu tenho um exemplo para você. Não é de muito longe não, é de perto. Os irmãos bem sabem que eu fui designado ali pelo presbitério para a revitalização da igreja de Padre Miguel. E naquele redor ali nós temos muitas crianças, mães, solos, né? Que levam, que nem por vezes nem vão à igreja, mas os seus filhos vão à igreja sozinhos. Crianças de 3, 4, 5 anos, 8 anos, né? E numa ocasião, minha esposa, numa salinha de culto infantil, deu uma lição a respeito de Jesus. Estavam lá meus 3 filhos e mais algumas outras crianças. E ela fez uma pergunta: quem conhece Jesus? Só 3 pessoas levantaram a mão: Augusto, Ângelo e Antônio. Não está longe, está perto. E pode ser uma criança. Você durante esse mês já recebeu aqui diversas palavras a respeito da sua missão no seu trabalho, na sua vida, no seu dia a dia. E é bem verdade. Essa missão no seu trabalho, na sua vida, no seu dia a dia, ela é urgente. Ela é para hoje e ela é para agora. Deus tem poder de transformar pessoas através do Evangelho. E Ele quer transformar hoje. O terceiro ponto, caminhando para o final, meu irmão, vem trazer para nós a responsabilidade do Evangelho com um compromisso urgente. Versículo 38 vai dizer: eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Meu irmão, essa linguagem aqui de agricultura deixa clara a urgência para aqueles irmãos. E eu quero também trazer essa clareza para mim e para você, com algumas máximas a respeito dessa urgência que temos eu e você na evangelização. E a primeira urgência, ela é caso de vida ou morte. Ao pregar o Evangelho, a manifestar as boas novas de salvação, a convocar pessoas para aceitarem Cristo Jesus, você está tirando essas pessoas do fogo do inferno, do lamaçal do inferno, do lamaçal de pecado. Ao esboçar esse anúncio, ao glorificar a Deus, ao cumprir essa ordem direta de Deus, de pregar o Evangelho, você está retirando pessoas da morte. Mais do que isso, essa urgência na missão é uma obra específica, sabe por quê? Para a sua vida, porque você é filho de Deus. Você é filho de Deus, você foi vocacionado por Deus, você foi convocado por Deus, e você é testemunha viva de Deus, daquilo que Ele tem poder de fazer na vida de uma pessoa. Conta-se uma história, né? Com os irmãos já conhecem, por vezes o nosso pastor já contou aqui, que Jesus Cristo, ao subir aos céus, os anjos logo o cercaram e perguntaram para ele: está na nossa hora agora? Você subiu e nós, os anjos, vamos descer para dar continuidade no seu trabalho? Ele disse: não, alto lá, fiquem tranquilos, porque eu deixei 12 homens lá com essa missão. E esses 12 homens, a história do livro de Atos vai nos contar que eles saíram pregando o Evangelho.
Eles saíram enfrentando dificuldades. Eles saíram ultrapassando barreiras. Eles foram mortos ao pregar esse evangelho, mas eles não deixavam de pregar esse evangelho. Eles foram caçados por pregar esse evangelho, mas eles não deixaram de pregar o evangelho por serem caçados. Eles foram jogados em masmorras, eles foram comidos por leões, mas eles não deixaram de pregar esse evangelho. E esse evangelho chegou aqui em Bangu, na rua Renato Rebeque, para mim e para você. Agora eu e você somos esses que Cristo confiou para dar continuidade na sua missão. E essa missão é possível porque eu e você temos condição financeira? Essa missão é possível porque eu e você falamos bem? Essa missão é possível porque eu e você temos capacidade intelectual? Não. Pelo contrário, porque nós reconhecemos que somos incapazes. Mas Cristo Jesus em nós faz nos tornar capazes. Faz com que a nossa fraqueza seja um palco para a sua glória. E essa tarefa, meu irmão, mais do que uma obra de vida ou morte, e mais do que uma missão minha e tua, ela é uma tarefa inadiável. Inadiável. Lembro que eu li há um tempo atrás a história de um cacique. Um jovem cacique numa aldeia estava sendo preparado para se tornar o mestre daquela aldeia, o mestre espiritual daquela aldeia. Nesse interim, nesse período ali, ele sofreu uma enfermidade e precisou de ser cuidado por sua mãe. E ali a sua mãe vai relatando que ele o tempo todo perguntava para ela: mãe, para onde eu vou? Para onde eu vou se eu morrer? Para onde eu vou se eu morrer? E ela dizia: eu não sei. Para onde eu vou se eu morrer? Ela dizia: eu não sei. Passado alguns meses, aquele jovem falece. Mais uns meses para frente, chega naquela comunidade, naquela aldeia, uma aldeia muito isolada, um missionário. E o missionário, ao pregar o evangelho ali, a dizer que Cristo Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, que veio ao mundo para salvar pecadores, para transformar vidas, para libertar os cativos. Aquela mulher interrompe aquele discurso daquele moço, pega ele pelos ombros e sacode ele dizendo: por que você demorou tanto? Por que você demorou tanto? Essa tarefa, meu irmão, da pregação do evangelho é uma tarefa inadiável. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 2, vai dizer: eis aqui agora o tempo, sobremodo oportuno. Eis aqui agora o dia da salvação. O dia da salvação para a sua vida, meu irmão, é hoje. O dia da salvação para a sua vida, minha irmã, é hoje. Ao reconhecer esse Cristo que veio ao mundo, libertou os pecadores e nos deu vida eterna, o dia da salvação da sua vida é hoje. É hoje, meu irmão. E eu termino essa mensagem deixando 4 lições para a igreja do Senhor. 4 lições que eu tirei para a minha vida e que eu quero partilhar com você. A primeira delas é: meu irmão e minha irmã, Deus quer usar você. Deus quer usar você, meu irmão. Deus quer usar você com seus dons, Deus quer usar você com seus talentos, Deus quer usar você com seus recursos e com a sua disposição. Porque ao erguer os seus olhos, vocês vão perceber que os campos estão brancos. Mais uma coisa: o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Se a sua desculpa era uma falta de incapacidade, na verdade uma incapacidade, né? É verdade, nós somos incapazes. Mas o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós nos torna capaz de irmos e pregarmos o seu evangelho para a transformação de vidas. E terceira e última, você precisa, meu irmão, falar para as pessoas o que Jesus Cristo fez por você. O maior exemplo de salvação de Cristo Jesus na minha vida sou eu. Um dia, alguém que olhou para mim e viu que eu era um campo branco, decidiu pregar o evangelho para mim. E eu lembro esse dia como se fosse hoje. Estava eu no dia de São Cosme e Damião, a bater nos portões daqui, ó, da região do Rio da Prata de Bangu. Ao bater na porta da dona Cecília, ela olha para mim e diz: jovem, o que queres? Eu falei: eu quero doce. Dia de São Cosme e Damião, quero doce. Cadê meu doce? Ela falou: onde você mora? Eu disse: eu moro ali na rua Péricles. Ela: mas você é filho de quem? Eu falei: eu sou neto da dona Lindalva. Ela falou: conheço, eu vou lá na sua casa. Um tempo depois, aparece ela na minha casa. Chama a minha avó e diz: posso levar o seu neto para a igreja? Ela diz: pode.
E lá na igreja me deram um doce. Um doce que adoçou a minha boca, adoçou a minha alma e o meu espírito. E me deu vida eterna. Alguém um dia, meu irmão, olhou para mim e viu um campo branco. E percebeu uma oportunidade inadiável de pregar o evangelho. Por vezes, meus irmãos, esse evangelho vai transformar a nossa vida. E ao transformar a nossa vida, ele vai nos convocar para uma missão. E essa missão gera uma multiplicação. E essa multiplicação é uma multiplicação de esperança. Esperança. Esse mundo desesperançado precisa da esperança de Cristo Jesus. Esperança para aquele que está perdido. Esperança para aquele que está necessitado da graça de Deus. Nós éramos famintos, nós estávamos morrendo de fome, assim como aqueles discípulos, mas Cristo Jesus nos deu o pão da vida. E a partir disso nós fomos alimentados espiritualmente. E eu quero dizer para você, meu irmão, não se cale. Diga para os outros famintos aonde você saciou a sua fome. Diga para aqueles que estão com sede, assim como estava aquela mulher samaritana, onde você matou a sua sede. Cristo Jesus quer usar você. Cristo Jesus te convoca para a missão. E o dia é hoje. Amém? Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe sua vida.